O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos nestes últimos domingos os evangelhos que sucedem, que decorrem desse evangelho que nós acabamos de ouvir agora. Então é como se a liturgia estivesse nos enviando de novo para o início daquele itinerário que nós viemos fazendo por alguns domingos. Que itinerário? Jesus reconhece que as pessoas, as multidões vivem como ovelhas sem pastor. Estão abatidas, cansadas e ao mesmo tempo reconhece que a messe é grande. Messe é uma colheita que está pronta para se fazer. É uma colheita que está prestes a ser realizada. Essa messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É preciso pedir ao dono da messe, e o dono da messe é ninguém mais, ninguém menos do que Deus, que envie trabalhadores para fazer a colheita. Qual colheita? Fazer a colheita de uma nova vida, fazer a colheita do reinado dos céus. Esse reinado dos céus está pronto para acontecer. E ele vai começar a acontecer especialmente do meio destes que estão abatidos, cansados, que não tem ninguém por eles. Esses que não tem ninguém por eles, Deus é por eles. E ao mesmo tempo que Jesus pede que trabalhadores sejam enviados, Ele mesmo, compartilhando do querer de Deus, envia os seus discípulos para a messe. E foi isso que nós acompanhamos nestes domingos do tempo comum que viemos celebrando até aqui. Jesus envia os seus discípulos como apóstolos. Os seus apóstolos são lugares tenente de Deus no meio do povo. Onde vai um apóstolo é o próprio Cristo que deve se apresentar, curando os doentes, ajudando a consolar os aflitos, incluindo os excluídos, os leprosos, sobretudo, exorcizando ou
expulsando o mal para longe com a presença sanante, curativa do reino dos céus. É isso que os apóstolos devem fazer e é isso que Jesus, ele mesmo, faz. Porque Jesus é o missionário por excelência de Deus. Aquele que vem de Deus para fazer acontecer no nosso meio o reino dos céus. No entanto, nem a missão de Jesus, nem a missão dos apóstolos é missão bem-sucedida. Os corações estão duros, os ouvidos estão ensurdecidos. As pessoas resistem em reconhecer em Jesus aquele que vem fazer o reino de Deus, o reino dos céus, no Evangelho de Mateus, acontecer. Essa resistência foi duramente criticada no Evangelho do domingo passado, desse último domingo. Ai de vós! Mas Jesus dizia muito melhor do que isso. Agradecia a Deus. Agradecia a Deus porque é dos pequeninos que começava o seu reinado. Aos pequeninos, o reinado se desacobertava, como se suspendesse o seu véu. Mas os sábios e entendidos, esses demoravam a compreender. Não compreendiam ao fundo quem era Jesus e não acolhiam a mensagem do Cristo e nem de seus apóstolos. E hoje a liturgia nos apresenta alguns trechos anteriores a esse, em que Jesus vê as ovelhas sem pastor. É o episódio de um demônio mudo, que possui um sujeito, deixando-o também mudo. E isso no Evangelho de Mateus é um impedimento ao discipulado. No Evangelho de Mateus, demônio é tudo aquilo que impede de fazer caminho atrás de Jesus, de seguir Jesus Cristo. Por que mudo? Há outros tipos de demônios, certamente no Evangelho de Mateus, os surdos, por exemplo, mas esse é mudo. Mudo porque um dos motivos que atrapalham de seguir Jesus Cristo é, certamente, não conseguir anunciar a sua palavra, não poder anunciar a sua palavra, por qualquer razão que seja. Então, este sujeito está possuído por um demônio, ou seja, há algo que o impede de seguir Jesus e de anunciar a palavra de Jesus. É por isso que esse demônio precisa ser expulso. E no momento em que é expulso, o mudo começa a falar. Falar do reino dos céus. Falar e anunciar a boa notícia de Jesus. E aí tem sentido tudo o que segue. Jesus vê as ovelhas sem pastor e envia discípulos que sejam capazes de anunciar a sua palavra. Mudez. Há muitas mudezes entre nós. A mudez do medo. Muitas vezes, tomados pelo medo e pelo receio, nós deixamos de anunciar Jesus Cristo. Tomados de covardia, nós vamos deixando as realidades acontecerem, a injustiça toma chão, a injustiça cresce e a gente fica silenciado. Mudez por causa da comodidade. Como é bom ser cômodo. Aquele tipo de discípulo que está aquietado, que até reza, que tem o coração acalentado, mas que não abre a voz para anunciar Jesus, e anunciar Jesus é se comprometer. Anunciar Jesus é sair de si, é ter a capacidade do profetismo, aquele profetismo que é igualmente incômodo. Nós muitas vezes não queremos o profetismo, queremos emudecê-lo, calá-lo.
É bom quando a gente vai na igreja e ouve falar do Espírito, da paz, da quietude, quando a gente ouve falar daquilo que apazigua o coração, daquilo que nina os nossos sonhos, mas profetismo a gente não quer. Nós preferimos muitas vezes os demônios mudos aos discípulos profetas de Jesus. Não queremos ouvi-los de jeito nenhum, porque eles nos atravessam e nos fisgam justamente onde queremos acobertar as nossas iniquidades e as nossas injustiças. Mas Jesus liberta o homem de sua mudez, porque certamente é necessário e cada vez mais necessário que haja pessoas capazes de falar com uma palavra corajosa, de falar com uma palavra que desacomode, que desinstale, com uma palavra que atravesse de novo o coração, que rompa a nossa surdez e que chegue ao íntimo de nós. Nós precisamos pedir gente para trabalhar na messe e gente corajosa, gente com coragem. O medo, a acomodação são sempre motivos para não ir. É preciso ter coragem para saber ir, para saber atender ao chamado. Por isso nós devemos rezar cada vez mais, pedindo a Deus gente corajosa, gente capaz de palavra profética, especialmente no mundo de hoje. Esse Deus, o Deus de Jesus Cristo, que é o mesmo Deus de Israel, é portanto um Deus que nos compromete. É um Deus que nos tira da mudez e que nos põe com palavra, e com palavra responsável. Por isso a primeira leitura faz todo sentido aqui hoje. Oséias é um profeta que reclama com o povo a falta de memória que esse povo tem. Aliás, esse é um outro problema. Se um dos nossos problemas graves é a mudez do medo e a mudez da comodidade, outro gravíssimo problema é a falta de memória. A falta de capacidade de recordar o passado. Porque quem não recorda estará fadado a repetir sempre os mesmos erros. Quem não tem memória estará sempre fadado a insistir nos mesmos fracassos. Quem não revisita o seu passado jamais construirá qualquer futuro diferente daquilo que sempre fez. Por isso mesmo, Oséias recorda ao povo a aliança. O Deus que nós temos, em outras palavras, é o que certamente Oséias diz, é um Deus da liberdade. Enquanto os ídolos, todos aqueles que se dizem deuses, mas que na verdade não trazem liberdade, estes precisam ser renunciados, deixados. Muita gente ainda persiste ajoelhando-se diante de ídolos, de deuses que não têm voz, que não têm olhos e que não veem, portanto, que não escutam o nosso clamor e que não estão conosco. Ídolos feitos de barro, mas que não significam as imagens, significam que eles são sem vida, que eles não trazem vida. Um culto muito comum no povo de Israel é o culto ao deus Baal, o deus da fertilidade, o deus da terra. Como era fácil adorar esse deus, especialmente numa cultura que precisava ver a colheita acontecendo. Então, era fácil deixar o Senhor de lado e ajoelhar-se diante dos deuses que traziam
uma seara fértil, diante dos deuses que traziam fertilidade para a terra com as chuvas. Mas Oséias lembra: quem planta vento, colherá tempestade. E ao se dobrar diante de deuses que não têm vida e que não dão vida, o povo acaba voltando para o Egito, porque esquece da sua própria liberdade. Por isso, é preciso recordar os preceitos do Senhor, os preceitos que trazem vida e vida verdadeira. Nem mudez, nem falta de memória. Memória para que a palavra seja firme, para que a palavra seja profética, para que a palavra seja a recordação de um Deus que nunca nos abandonou, que continua andando conosco, mas que ainda vê ovelhas sem pastor e precisa de mãos corajosas para trabalhar por ele. Não vamos achar que estas mãos são simplesmente as dos padres ou dos ministros ordenados. Também as deles, mas sobretudo todas as nossas. Nossas mãos são as responsáveis por acolher, acudir, consolar e ir ao encontro daqueles que necessitam. Que o Senhor venha em nosso auxílio e continue enviando operários para a sua messe. Amém.